Olá! 1961 foi o ano que o primeiro ser humano viajou para o espaço. Depois de mais de meio século, viagens espaciais ainda são um sonho para a maioria das pessoas. Na primeira matéria de hoje, a gente convida você a conhecer melhor o espaço e a entender os riscos que os astronautas enfrentam. Aposto que você vai se surpreender. Maio de 2020 foi a primeira vez na história que uma empresa privada levou astronautas ao espaço. Nesse voo, 2 tripulantes visitaram a Estação Espacial Internacional a bordo de uma cápsula da empresa SpaceX. Com isso, deu até para sonhar com o dia em que a humanidade vai explorar para valer o espaço sideral, não é? Mas vai com calma aí, porque tem um problemão para a gente resolver. O espaço é extremamente hostil aos seres humanos, muito mais do que você imagina. Isso significa que o que nos impede de fazer grandes viagens interplanetárias não é só a falta de tecnologia. É o que a gente vai explicar para você com a ajuda de 2 pesquisadores e do único brasileiro que já foi ao espaço. Sempre tinha que ficar uma esquadrilha de prontidão para decolar. A gente começa falando de uma das maiores ameaças em viagens espaciais e que é invisível: a radiação eletromagnética. A radiação emitida pelos astros, que pode vir lá dos confins do universo, desde os quasares, atravessando todo o espaço, chegando aqui até a Terra. E a mais importante é a radiação solar, que é a estrela mais próxima, que nos fornece toda a energia. Felizmente, boa parte dessa radiação acaba sendo absorvida ou refletida pela nossa atmosfera e pelo campo magnético da Terra. Mas quem viaja pelo espaço não tem essa proteção, não. Por isso, segundo diversas pesquisas, um astronauta pode enfrentar uma lista assustadora de efeitos negativos. Aliás, é melhor a gente deixar que o primeiro brasileiro a ir para o espaço dê um exemplo para você. Esse é um dos efeitos, né? Que um dos efeitos é você ter alterações no sistema imunológico. Então, depois do voo, por exemplo, eu tive vitiligo, um monte de tipos de alergias diferentes. E não é só isso. Quem passa muito tempo no espaço precisa manter uma rotina constante de exercícios físicos. Porque a ausência de gravidade também traz alguns problemas. O corpo não está habituado com isso, então ele vai ter dificuldades para se habituar. Então você vai perder massa óssea, densidade óssea, na verdade, você vai ter alterações nos seus sistemas. Então as dificuldades são grandes para isso. Ok, até aqui falamos de riscos ao corpo humano. Mas as radiações eletromagnéticas também são perigosas para os equipamentos. Imagine estar no espaço e perder o controle de sua nave. Ao interagirem com os equipamentos eletrônicos em satélites, na estação espacial, afeta as correntes elétricas e pode danificar até os equipamentos. Problemas no funcionamento de computadores ou de qualquer máquina que tenha aí microchips. Antes de viajar para a praia, é bom consultar a previsão do tempo. Na pior das hipóteses, você pode ter que enfrentar chuvas e trovoadas. Mas quem vai para o espaço tem que prestar atenção no Sol, porque ele tem ciclos de atividade. Tem o mínimo solar, com atividade mais branda, e o máximo solar, com uma atividade mais intensa. O problema é justamente o máximo solar, quando surgem as explosões solares. Mas por que elas acontecem? A resposta está na rotação do Sol. Como o Sol é uma bola de gás, ele não é um corpo rígido, a região mais perto do equador dele gira mais rápido. Aí, girando mais rápido no equador do que nos polos, é como se você estivesse enrolando um novelo de lã. E vai acumulando as linhas de campo na região do equador, certo? É quando você acumula essas linhas de campo magnético, você acumula energia. Você sabe o que acontece quando enche demais uma bexiga, não é?
o excesso de ar acaba escapando ou estourando a bexiga. O sol também tem um jeito de eliminar a energia acumulada, mas é de uma forma bem mais violenta. Explosões imensas de radiação eletromagnética e partículas. São essas explosões que causam as manchas solares. Essas manchas elas vão aumentando em número à medida que essas linhas de campo vão enrolando no Equador. E isso ocorre com o máximo a cada 11 anos. Então, é o ciclo de 11 anos que está associado com o número de manchas. Nesse momento, em 2020, o Sol está em uma fase de baixa atividade. Se você quer arrumar as malas e dar uma voltinha no espaço, é bom aproveitar. Porque quando o Sol voltar a ter explosões, naves e astronautas vão correr risco. Aqui na Terra, você pode até passar num protetor para reduzir os impactos dos raios solares. Mas no espaço, isso não vai adiantar não. Antes de ir para o espaço, você vai olhar para o Sol e ver se o Sol tem alguma chance de ter uma explosão grande ou não. Se ele tiver, por exemplo, com várias daquelas manchas solares, a sua missão ela é adiada. Você pode estar lá alegre e feliz no espaço, ocorreu uma explosão solar, no espaço você pode até mesmo morrer. É por isso que o Sol é objeto de diversas pesquisas, inclusive do Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, que tem equipamentos para monitorar e analisar as atividades solares. Mas por enquanto, você vai ter que esperar para poder viajar pela galáxia. Os primeiros astronautas saíram da Terra na década de 50. E ainda temos muito que aprender sobre viagens espaciais. A principal conclusão que a gente tem é que a gente não sabe o quão perigoso o espaço pode ser. O Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, citado na matéria, está em atividade desde a década de 60 e é considerado um dos pioneiros em radioastronomia no Brasil. Acesse o nosso site para conhecer melhor. Agora a gente muda totalmente de assunto para falar sobre as mudanças na rotina causadas pela pandemia. Existem hábitos que podem te ajudar a enfrentar esse momento. É o que a gente mostra na próxima matéria. Com o isolamento social provocado pela Covid-19, tivemos que nos adaptar. Surgiram novas formas de lazer, cuidados com o corpo e com a mente. Nós entrevistamos alguns professores e alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie para descobrir o que mudou na vida deles. E com esses depoimentos, nós selecionamos umas dicas que podem servir para você também. Eu estava há muito tempo sem ver minha avó, por exemplo, ou pessoas da minha família, meus entes queridos mais velhos, e estar conectado com eles através de uma tela de celular é pouco, mas ajuda a gente. Eu diria que é um combustível para fazer com que a gente suporte cada vez mais tempo essa situação da pandemia que nós estamos vivendo, né? Quando entrou nessa situação de quarentena, que fecharam as piscinas, né, as academias e tal, o que eu fiz? Eu tive a oportunidade de ficar um tempo no litoral e lá eu fazia caminhadas com máscara e tal todos os dias. Aí eu descobri também um novo gosto aí, que é fazer umas caminhadas, umas corridinhas bem de leve, nada muito exagerado. Todo dia de manhã eu faço um pouquinho de exercício e aí de terça e sexta eu entro numa chamada de Zoom do atletismo do clube que eu faço parte. Então, é atletismo associativo, e aí eu faço o atletismo com eles dentro de casa. Tem sido muito importante colocar regras de horários. Então, tem horário para trabalhar, mas tem determinados horários que é a hora de parar e concentrar em mim. Me cuidar vendo uma série, me cuidar fazendo uma hidratação na pele, cuidar olhando para mim, questionando alguns valores, sem ficar tão presa só em produção. Além de falar dos cuidados que estão tendo no isolamento social, professores e alunos deram dicas de como se manter
emocionalmente saudável. Emocionalmente, eu diria não se isole. Se não dá para fazer um acompanhamento psicológico, não se isole. Chama seus amigos, conversa. Tenta ligar para aquele seu amigo que você tem mais intimidade, nem que seja para ficar 15 minutos do seu dia falando com ele. Porque quanto mais a gente se isola, mais a gente vai entrando nesse sentimento ruim, sabe? De estar na pandemia e de estar sozinho. Se me permite ser mais poético aqui, eu diria que acho que a gente aprendeu o quão longe que um sorriso vai, né? Porque em um momento, em um contexto que a gente não tem que manter o distanciamento social, não pode encontrar, evitar ficar em lugares fechados, porque se a gente não pode abraçar, eu acho que um sorriso vai longe, assim, né? Acho que, como eu falei antes, também um combustível para a gente suportar esse momento. Algumas cidades já aderiram à flexibilização do isolamento, desde que sejam mantidas algumas regras de proteção, como, por exemplo, a utilização de máscaras em espaços públicos e a higienização das mãos. É importante se proteger, mas isso não quer dizer que temos que nos isolar totalmente uns dos outros. Eu acho que agora é o momento de um cuidar do outro emocionalmente e todo mundo se sentir vivo e se apoiando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é César Castro, atleta olímpico, professor do Colégio Mackenzie. E como todos nós sabemos, estamos atravessando um momento delicado, um momento que é preciso tomar cuidados a mais em relação à nossa saúde. E por isso eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho dos benefícios da prática da atividade física em casa. Bom pessoal, talvez o mais importante de todos seja a melhora do sistema imunológico, já que quando a gente está bem com o nosso corpo, com a atividade física em dia, a resposta ela é mais rápida e mais eficaz contra organismos que tentam invadir o nosso corpo, no caso de bactérias e vírus. Bom, em segundo lugar, a melhora do condicionamento físico vai auxiliar a gente em todas as outras atividades do dia a dia, a melhora do condicionamento cardiovascular também. Então, assim, o nosso corpo fica mais preparado para as atividades do dia a dia e a gente se sente melhor, o humor da gente melhora. E sem contar a liberação de hormônios que dão a sensação de bem-estar e prazer. E para finalizar, eu acho que uma das características muito importantes da atividade física é diminuir os níveis de estresse, de ansiedade, e estudos dizem que podem combater até depressão. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, algumas dicas. Se puder, fique em casa, mantenha o distanciamento social, essas são formas de evitar o aumento dessa pandemia. E eu tenho certeza que em breve nós estaremos bem, todo mundo de volta ao normal. Fiquem com Deus e até mais. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem essencial na grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas na próxima semana a gente volta com mais informações para você. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site mackenzie.br para conhecer melhor os cursos e projetos da universidade. Eu te vejo em breve. Até mais!